Durante a votação do parecer do segundo relator na comissão especial que analisa o voto impresso, o deputado Ubiratan Sanderson respondeu aos parlamentares de esquerda que votaram contra o desejo dos brasileiros para marcar oposição ao presidente Jair Bolsonaro e alertou contra o ativismo judicial que submete o Congresso. O deputado lembrou que a PEC da deputada Bia Kicis foi proposta em 2019 com o apoio de mais de 200 parlamentares e agora vem sendo descrita como se fosse casuística ou como se fosse uma PEC do presidente Jair Bolsonaro. O deputado rebateu: ouvir de agentes políticos que não são deputados nem senadores, agentes políticos externos que atuaram em redes sociais, atuaram através de notas, através da imprensa, dizendo toda sorte de argumentações, apontando para o presidente Bolsonaro a autoria de uma PEC que não é dele. A PEC é da deputada Bia Kicis, apoiada por 200 deputados federais. O presidente apoia como milhares de pessoas apoiam o voto impresso auditável e a segurança nas urnas. O deputado Sanderson alertou: o dia em que o presidente da República não puder tecer críticas, não estaremos vivendo em uma democracia. Ele acrescentou: o dia em que um deputado, um senador, um prefeito, um presidente não puder falar, criticar, é porque nós estaremos no fundo do poço. O deputado lembrou ainda que há um deputado federal preso por emitir sua opinião. Sanderson questionou: que democracia é essa em que querem tolher a fala de um presidente da República, colocam na cadeia um deputado federal que teceu críticas ao sistema? O deputado elencou uma série de mentiras que são sistematicamente repetidas pela oposição ao presidente e questionou a seletividade dos ataques que mencionam fake news. Sanderson apontou a ação de agentes políticos que não sabem o tamanho do cargo que ocupam, afirmando que são levianos e irresponsáveis e precisam ser freados. O deputado alertou: admitir, concordar que ministros do TSE ou mesmo da Suprema Corte Brasileira saiam de suas raias jurisdicionais e venham para dentro do parlamento fazer um ativismo judicial que não lhes cabe é algo que nós não podemos aceitar. O deputado lembrou: hoje é o voto impresso, amanhã serão outras situações em que agentes políticos não eleitos entram tentando formar posição ou formar opinião dentro do parlamento. Isso não cabe. Sanderson resumiu: o que nós estamos vendo aqui é ministros do STF tentando influenciar deputados federais. E isso não pode. Vivemos numa democracia. E o dia em que agentes políticos eleitos, o dia em que o presidente não puder criticar o sistema brasileiro, é porque nós estaremos, sim, no fundo do poço. Estamos em uma democracia e a democracia tem que ser cada vez mais solidificada. Assista. Os deputados que nos acompanham aqui agora são 19 horas e 36 minutos, numa sexta-feira. Estamos aqui discutindo temas de interesse nacional. Cumprimento a deputada Bia Kicis, que lá em 2019 fez um trabalho técnico, não foi um ato irresponsável nem leviano, quando ela dedicou 3 meses do seu mandato construindo a PEC 135, que, como eu disse lá na minha primeira fala, contou com mais de 200 assinaturas de deputados apoiando os termos e o mérito lá da PEC 135 para que ela tivesse vida jurídica como teve. Então, quando nós observamos aqui, deputada Bia Kicis, algumas falas levianas e irresponsáveis, dando conta que a PEC 135 é uma PEC casuística, e não é, porque ela foi apresentada em 2019, só não foi pautada antes em razão da pandemia, senão ela teria sido pautada ano retrasado. E ouvir aqui e ouvir também de agentes políticos que não são deputados e nem senadores, agentes políticos externos, que atuaram em redes sociais, atuaram através de notas, atuaram através de entrevistas à imprensa, dizendo toda a sorte de argumentações, apontando para o presidente Bolsonaro a autoria de uma PEC que não é dele. A PEC é da deputada Bia Kicis, apoiada por 200 deputados federais. O presidente Bolsonaro apoia como milhares de pessoas no Brasil apoiam o voto impresso auditável e a segurança nas urnas.
Se o dia que o presidente da República não puder tecer críticas por defeito ao sistema ou a qualquer tipo de sistema, nós não estaremos vivendo uma democracia. Querem colocar um crime de calúnia ou difamação, ou injúria, qualquer tipo de situação na conta do presidente Bolsonaro, mas não vão conseguir, porque ele apenas tem falado aquilo que ele, como um chefe de Estado, deve falar, criticar situações que ele não concorda. Isso é da democracia em qualquer país civilizado. O dia que um deputado federal, um senador, um prefeito, um governador, o presidente da República não puder impor defeitos a qualquer tipo de processo, é porque nós estaremos no fundo do poço. Deputado Arlindo Chinaglia, o senhor que foi presidente da Câmara aqui. Aí nós vimos, no sentido contrário, um deputado federal, Daniel Silveira, que não cometera crime algum, mas que produziu crítica ao sistema, preso. Que democracia é essa que querem tolir a fala de um presidente da República, colocam na cadeia um deputado federal que teceu críticas ao sistema, mas ele usou termos pejorativos, jocosos e até baixos. Bem, é a maneira desse deputado se manifestar. E hoje ele continua preso, um deputado federal continua preso, 13 meses praticamente, ou até mais, preso por ordem da Suprema Corte Brasileira sem ter cometido crime algum. Então, quando nós observamos que mentiras são repetidamente ditas todos os dias por pessoas que deviam trabalhar para colocar a verdade sob luz. E as mentiras são repetidas. Eu vi aqui deputados que me antecederam dizendo que nós estamos pior do que a Venezuela. Uma mentira deslavada, leviana, proferida por um deputado federal, dizendo que hoje o Brasil, que produz riquezas em plena pandemia, temos produzido aí riquezas no agronegócio, na indústria brasileira, a indústria brasileira crescendo, depois de 10 anos, depois de uma década, deputada Biaquissa, a indústria brasileira crescendo. Entregamos, e esse dinheiro não é do Bolsonaro, não é do deputado federal, não é do senador, entregamos 240 bilhões de reais a título de auxílio emergencial a 70 milhões de brasileiros que precisavam, no momento difícil, se alimentarem. Os índices de exportação do Brasil nunca foram tão grandes como tem sido agora, em plena pandemia, com todos os problemas decorrentes da pandemia. Então, ouvir narrativas mentirosas, isso sim é fake news, dando conta que o Brasil está com uma economia pior do que a Venezuela, é inadmissível, não dá para admitir. Em 2 anos e meio de governo, desde 88, nunca tinha havido uma governança federal sem um único escândalo de corrupção ou esquema de corrupção dentro do Palácio do Planalto ou dentro de qualquer um dos ministérios ou secretarias do governo federal. E aí as narrativas mentirosas são cotidianas, diárias, com apoio de parte da imprensa, com apoio de agentes políticos que não sabem o tamanho do cargo que ocupam, porque sabendo que, com todas as dificuldades que temos enfrentado, estamos entregando serviços públicos com qualidade no Brasil, esses agentes públicos são levianos, irresponsáveis e precisam ser enfreados. Admitir, concordar que ministros do Tribunal Superior Eleitoral, ou mesmo da Suprema Corte Brasileira, saiam das suas raias jurisdicionais e venham para dentro do Parlamento, Câmara, Senado, ou para fazerem um ativismo judicial que não lhes cabe, é algo que nós, deputados federais e senadores, não podemos aceitar. Aliás, tem uma proposta de emenda à Constituição aqui na Câmara que busca limitar as ações dos agentes políticos, sejam eles elegíveis ou não elegíveis. E o Parlamento precisa se debruçar sobre esse tema e dizer de forma clara o que cada agente político pode e tem atribuição de fazer. Porque as extrapolações são diárias, são cotidianas. Hoje é por causa do voto impresso, já foi por causa de outras situações e amanhã serão outras as situações que agentes políticos não eleitos entram tentando formar
posição ou formar opinião dentro do parlamento. Isso não cabe. Assim como não cabe a um deputado federal tecer comentários jocosos ou negativos a uma sentença proferida por um juiz de direito, ou por um juiz federal, ou por um ministro do STF, por exemplo. Não cabe a deputada Bia Kicis, mesmo ela sendo uma procuradora com formação jurídica, ela não cabe como deputada federal dizer, senhor ministro, a sua sentença não é técnica, é teratológica, é absurda. Não cabe a ela. Cabe ao Ministério Público, à defesa, no recurso, apresentar as suas contradições. E o que nós estamos vendo aqui é o quê? Ministros do STF, no caso aqui do voto impresso, do TSE, criticando, colocando argumentações, tentando influenciar deputados federais, senadores, parlamentares do Brasil. Isso nós não podemos admitir. Então, presidente Paulo Eduardo Martins, fica aqui o nosso registro de que vivemos uma democracia. O dia que os agentes políticos eleitos, como nós, vereadores, deputados estaduais, prefeitos, governadores, senadores, o dia que um presidente da República não puder, por defeito, criticar o sistema brasileiro, é porque nós estaremos, sim, no fundo do poço. Nós estamos numa democracia, e a democracia tem que ser cada vez mais solidificada e valorizada. Obrigado. Obrigado, deputado.